Gente, né? O Papa veio no Brasil e não foi na Argentina, né? É óbvio que eu gostaria que ele tivesse ido à Argentina e não ter ficado com esse título de só ter visitado o Brasil. Mas o Papa teve na América Latina 2 vezes, né? Ele teve aqui visitando o Brasil. Na Jornada Mundial da Juventude, da qual o Grupo Bandeirantes fez parte dessa comitiva. Estávamos eu lá e o André Zorato, o cinegrafista, que me acompanhou dentro do avião do Papa. E depois o Papa Francisco visitou uma segunda vez a América Latina. Ele esteve no Equador, esteve no Paraguai, se eu não me engano, e na Bolívia. Enfim, mas é Equador. Paraguai. E teve mais um outro país que eu não me recordo agora. Mas ele esteve 2 vezes na América Latina. A Lívia falou agora há pouco aí também, Cássius. né? É que o Papa sempre dialogou. Pois é. Logo no início do pontificado de Francisco disse uma frase que pra mim ficou muito marcada. E isso norteou, né? O tempo todo, esses 12 anos dele à frente da Igreja Católica, que é preciso construir pontes e destruir muros. Que a gente precisa fazer pontes, que a gente não pode fazer muros. E Papa Francisco fez isso, né? Essa frase que praticamente foi um lema dele, né? Ele buscou o diálogo, e principalmente o diálogo interreligioso. Eu participei de uma cobertura recentemente, em 2022, da primeira visita de um Papa ao Bahrein, né, lá no Oriente Médio. Papa Francisco esteve muito presente no Oriente Médio, né? Então, enfim, é o Papa do diálogo, é o Papa do povo, é o Papa do diálogo, é o Papa que abraçou o mundo. Aí você fala Mas assim, não não era uma obrigação do Papa ter diálogo. Não é uma obrigação do Papa abraçar o mundo. Pois é, mas esse soube fazer, na minha opinião, com realmente mais naturalidade. E quando você fala das barreiras de tudo, né, Cássio? Assim, do legado de Papa Francisco e da simplicidade dele. É outro ponto que chama a atenção, o Papa Francisco. Era entendível. Ele falava de uma maneira simples, que se entendia no voo quando nós viajamos aqui pro Rio de Janeiro, né, que eu fiz parte do voo papal, e na volta para Roma. Na volta da viagem, ele foi perguntado, né, sobre a questão dos homossexuais, dos gays na igreja e o que ele falou naquela resposta repercutiu tanto no mundo inteiro. Só que o seguinte, o que ele falou na resposta dele sobre os homossexuais, como é que a igreja já estava presente no catecismo da igreja como se fosse a Constituição da Igreja Católica, né? As normas que regem o catolicismo. Então e isso chama catecismo, né? É um livro de regras. Então isso estava como a igreja tem que lidar. Ou tratar com os homossexuais. Tá escrito ali. Já estava há muito tempo. Só que o Papa Francisco, ele traduziu o que estava escrito ali de uma maneira simples. Então até a simplicidade dele em falar. Papa Francisco, por exemplo, criou secretaria de economia que não tinha para dar mais luz, né? Para dar mais claridade sobre o dinheiro. As doações que chegavam ao Vaticano, né? Punição para padres ou funcionários, né? Ou integrantes da cúpula do Vaticano corruptos, né? Nós vimos padres sendo presos. Nós vimos padre, ele pediu muito para que a igreja nos países, né? Que a igreja católica em todos os países punissem e denunciassem todos os religiosos, todos os integrantes que envolvimento com pedofilia. Então ele tocou em várias feridas da igreja que era preciso tocar, né? E que muito tempo precisava tocar. E ele tocou em assuntos também delicados de ordem religiosa, né? Através do diálogo interreligioso com aquelas religiões que não são cristãs, né? E que sempre tinham um distanciamento. Ele procurou fazer isso, e isso eu sei muito perfeitamente nessa cobertura. Na viagem do Bahrein, cerca de 3 anos atrás. Então, enfim, o Papa Francisco conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer, né? Nessa renovação, da igreja de trazer à luz uma nova igreja. Uma igreja não adaptada ao período que nós vivemos. Mas uma igreja mais perto, né, da realidade que nós vivemos, né? Enfim, muitos teólogos com quem eu já conversei, muitos sociólogos e filósofos, dizem que sim, Papa Francisco conseguiu avançar muito nessa, entre aspas, reforma da Igreja Católica. Mas que muito ainda precisa ser feito. Então Francisco deixa legados impressionantes, né? Principalmente, quando ele escolhe o nome. Quando o Bergoglio, Cardeal Bergoglio, escolhe o nome Francisco, ele dizendo para o mundo o que ele quer fazer. Ou seja, Francisco é transformação, Francisco é aquele freio revolucionário que morava em Assis,
E que queria uma igreja mais perto dos pobres. Uma igreja para a igreja, né? É uma igreja mais pobre, no sentido de estar mais perto das pessoas mais necessitadas, né? E Bergoglio fez isso, né? Ele escolheu o nome Francisco. Inclusive, a gente tem a participação de um brasileiro muito importante nessa decisão de Bergoglio, que foi Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio Umes foi um cardeal nosso, é brasileiro muito importante dentro da Cúria Romana. Mano, não. Ele chegou a trabalhar muito tempo lá, E ele disse pro Bergoglio assim que Bergoglio... Ele foi eleito, né? Assim que Kiki saiu a apuração dos votos. Ele disse pro Bergoglio, olha, não esqueça dos pobres, hein? E aí a Bergoglio sempre já falou isso. Francisco tinha comentado, diz que isso não esqueça dos pobres. A frase que Dom Cláudio Umes disse pra ele, que suscitou, né? Essa coisa na cabeça dele de realmente não esquecer dos pobres. E vir com esse nome, com essa chancela, dessa filosofia de vida ou desse trabalho, né? Que ele queria colocar a igreja com o nome Francisco. Então é realmente o Cassius e Lívia a igreja passou por uma grande transformação. Sim, nesses 12 anos. A igreja vem passando por transformações. E agora fica a expectativa, né? Do que teremos pela frente.